Gente, muito boa noite a todos, né, aqui no salão. Muito bom dia ao pessoal que está em casa, né, que nos assiste do Brasil. Desculpem o atraso, as questões técnicas da casa. Vamos lá. O tema proposto para a nossa exposição de hoje, né, para a nossa reflexão, é cuidar do corpo e do espírito. Então, eu convido a todos para poder mergulhar nesse tema que é fascinante. Tem muita coisa que a gente acaba não pegando certos detalhes, é muito importante a gente refletir. Bom, para essa exposição de hoje, a referência básica eu busquei no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 11, que é cuidar do corpo e do espírito. Como obra complementar, eu busquei dentro do Céu e Inferno, capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura, o item 11. A gente vai ler alguns trechos e refletir a respeito. E também tem uma reflexão de Joana de Ângeles, né, do livro O Amor como Solução, psicografia do Divaldo Franco, sobre as doenças da alma. Bom, no Evangelho, esse capítulo inicia com uma pergunta. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? E o que é que acontece? Inicia-se uma distinção entre dois grupos. Os grupos dos ascetas e os materialistas. No caso, aqui a gente vai ver algumas imagens, a gente, né, compreende assim, que a imagem do corpo físico é a parte material, né? E essa imagem em amarelo seria a parte espiritual. Os ascetas são aquelas pessoas que procuravam se purificar através da maceração do corpo. Existia uma prática comum no passado de autoflagelação, de dietas extremamente rigorosas, que através da destruição, vou usar esse termo que está até muito forte, do corpo para poder se atingir a perfeição moral, né? Então, existiam os ascetas, existiam e existem os materialistas, que os materialistas é fácil de compreender, né? Eles existem atualmente, né, uma grande fatia, uma grande parcela da população, onde a gente valoriza muito as coisas do corpo físico, a parte material, e esquece bastante da evolução moral, né, do espírito. E entre esses dois grupos, grandes grupos, existe que são o grupo dos indiferentes. O grupo dos indiferentes são aquelas pessoas que amam de forma branda, não amam como deveriam, como espírito, e gozam dos prazeres da vida de forma econômica. Ou seja, fica naquele meio termo, não existe um direcionamento sobre os valores da alma e do corpo, né? Vive, leva a vida, deixa a vida me levar, né? Então, continua. Quem nos dá a resposta para essa pergunta, né, sobre a perfeição moral, consiste na maceração do corpo, é o espírito Georges, espírito protetor, em Paris, 1863. E ele diz o seguinte, que são duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Por que são duas violências, você apoiar somente o corpo ou somente o espírito? Porque nós precisamos de ambos. E ele justifica a resposta da seguinte forma, que o espiritismo, ele apoia, ele abraça a ciência. Hoje, a gente pode observar, desde aquela época, quando Kardec, né, estudou, quando foi codificado o espiritismo, já existiam estudos apontando que o espírito precisa do corpo e o corpo precisa do espírito, né? As doenças estão interconectadas. E aí, o Espírito Georges, ele finaliza a reflexão dizendo, uma vez que ambos, o corpo e a alma, são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Aqui eu trouxe o Augusto Cury, né, que ele é escritor, ele é psiquiatra, psicoterapeuta. Trouxe ele para a gente ter uma ideia da ciência. Vamos analisar pelo lado da ciência, porque Augusto Cury é um homem da ciência. Numa entrevista que ele deu no YouTube em 2018, ele disse o seguinte, uma mente estressada, um pensamento não gerenciado do eu, um pensamento egoísta que se multiplica sem controle, também é um dos fatores para fomentar células egoístas.
que se multiplicam sem controle, que são as células cancerígenas. Se a gente parar, existe uma ligação, existe um raciocínio lógico em cima disso. Ele não está dizendo que o câncer é originário somente disso, mas sim que contribui. Porque se a nossa mente ele plasma algo no nosso perispírito, se a nossa mente constrói, se eu tenho um pensamento egoísta, as células que geram o pensamento, as células do cérebro que geram esse pensamento egoísta, são células egoístas. E o que é o câncer? É a proliferação desordenada de células que se acumulam em determinados órgãos. Então, aqui a gente vê que a ciência está começando a se encaixar com raciocínios voltados ao espírito. E vale salientar que o Augusto Cury ele não defende uma religião específica. Apesar de, essa semana, ele ter participado do movimento Você e a Paz com o Divaldo Franco, foi uma palestra excelente que ele deu, falando exatamente sobre essas questões. Ele não defende nenhum tipo de religião, ele não diz qual é a religião que ele professa. Ainda puxando aqui o lado da ciência, eu trouxe aqui a visão da AME, né, que é a Associação Médico Espírita. A AME Brasil, ela coordena várias AMEs regionais, né, AMEs estatais. O que são as AMEs? São grupos de pessoas, grupos de espíritas, mas que é multidisciplinar, ou seja, pessoas da área da saúde, médicos, psicoterapeutas, clínicos, cancerologistas, eles se reúnem para procurar buscar respostas alinhadas com o espiritismo. Então, isso aí a gente já tem não só no Brasil, existe também as AMEs internacionais. Então, qual é a visão da AME? É o estudo da doutrina espírita e de sua fenomenologia, tendo em vista as suas relações, né, a integração e a aplicação nos campos da filosofia, da religião e da ciência. Aqui a gente vê o tríplice aspecto da doutrina espírita, que eles analisam. Em particular, da medicina. Eles associam a medicina ao pensamento do espírito, procurando fundamentá-la através da criação e realização de estudos e experiências orientadas nessa direção. Aqui a gente vê que já existe uma preocupação dos cientistas, dos médicos, em buscar respostas vindos da parte espiritual, o que é muito bom. Bom, precisamos considerar que a alma está cativa no corpo. Né? Isso aqui já volta de novo para a parte do Evangelho. Isso aqui está dentro do Evangelho. Ou seja, a alma está cativa no corpo. O que é cativo? Cativo vem de cativeiro, é estar preso. Sem liberdade, preso, encarcerado. A alma está cativa dentro de nós. Bom, aqui vale uma reflexão. Se estamos presos, qual será a melhor maneira de nos sentirmos bem? Nesse momento, eu convido cada um de nós para que vamos pensar, vamos analisar que nós cometemos um delito, nós levaram a gente encarcerados, estamos presos, estamos numa cela. A cela não é a nossa casa. Qual é a melhor maneira de eu poder me sentir bem dentro de uma cela, que não é o meu lugar? É procurar transformar a cela o mais próximo possível da minha casa. Se eu gosto de plantas, se a minha casa é cheia de plantas, se eu chegar e colocar potes, plantas na minha casa, eu vou me sentir melhor. Se eu tenho fotos da minha família, nos quadros, enfim, na parede, na mesa, eu vou trazer essas fotos e colocar e espalhar, porque eu vou me sentir confortável com isso. Então, qual é o raciocínio que a gente tem que fazer em cima disso? Se a alma está cativa no corpo, ela está presa dentro do corpo, o que é que eu posso fazer para que a minha alma ela se sinta confortável presa em mim? Cuidar da prisão, cuidar do corpo. De que forma eu cuido do corpo? Boa alimentação, prática de atividade física, evitar os excessos, evitar vícios de uma forma em geral. Dessa forma a gente cuida da prisão que a alma se encontra. Aqui a resposta: favorecer o corpo com vigor, com disposição e com saúde. Dessa forma a alma procura viver mais livremente.
porque a gente evita as deficiências do corpo e dessa forma a alma ela fica mais presa. Vamos fazer aqui uma análise prática. Aqui eu coloquei aqui uma chama azul para ficar mais visível. Vamos supor que aí é o espírito. O espírito é essa chama azul. Quais são as faculdades do espírito? O espírito não está encarnado. O que é que o espírito pode fazer? As faculdades são. O espírito pode ver, não precisa do corpo. O espírito vê tudo. O espírito ele ouve, pode ser através da transmissão do pensamento, mas ele ouve, ele vê. Ele pensa. O espírito raciocina, é um ser inteligente. E o espírito sente, ele tem sentimento, né? Vamos agora refletir. Aqui nós temos um corpo físico, um corpo material, um corpo orgânico. Vamos agora encarnar esse espírito. Vamos jogar esse espírito dentro do corpo humano. O espírito está cativo no corpo e ele precisa colocar para fora as suas faculdades. Ele precisa enxergar, ele precisa ouvir. Vamos lá. Primeiro, encarnado, como é que eu enxergo? Eu preciso ver. O espírito vai enxergar através da visão. O espírito vai enxergar vai ouvir através do conduto auditivo. O espírito, ele vai precisar, ele vai pensar através das células do cérebro, cerebrais, dos neurônios. Ele pode até pensar, mas se ele não coloca para fora através da verbalização ou das ações, não existe contato com o meio externo. O espírito está encarcerado, mas não tem contato. Não existe uma fluidez, não existe uma evolução. Então, a gente precisa cuidar da visão, da audição e do pensamento até então. Vamos deixar o sentir para depois. A respiração. Isso é algo particular do corpo físico, porque o espírito não precisa respirar, não precisa de ar. Mas o espírito encarcerado dentro do nosso corpo físico precisa das vias aéreas e da troca gasosa para permanecer vivo dentro do corpo. Precisa muita circulação sanguínea para levar os nutrientes para o corpo. Daí a importância da alimentação. Vamos agora falar sobre o sentir. O sentir, quando estamos encarnados, a gente precisa de uma série de percepções sensoriais. Enquanto o espírito ele sente por si só, o espírito encarnado, a gente precisa ver para sentir. A gente precisa ouvir para sentir. A gente precisa tocar para sentir. A gente precisa sentir o cheiro e a gente precisa sentir o paladar. Todas essas percepções trazem, de uma forma em geral, uma ideia do sentimento. Daí a gente vê o quão pesado é a matéria que nos envolve, que envolve o espírito. Porque sem esse corpo, a gente sente de forma suave. Mas a gente precisa disso tudo para poder ter uma percepção geral do sentimento, né? Ou seja, o corpo é um instrumento da alma. A gente precisa cuidar do corpo, porque é através dele que a alma se manifesta no meio. Vamos refletir mais um pouco, né? Porque é uma reflexão da outra. Bom, se tendo corpos saudáveis, a alma está num cativeiro, vamos imaginar isso. A cegueira. A gente vê as pessoas com deficiente físico na rua, só que a gente não se coloca no lugar, a gente muitas vezes não imagina a dificuldade que é. Se a gente chegar e tapar os olhos e passar um dia com os olhos fechados, imagina a dificuldade, a angústia. Imagina ter uma vida inteira sem poder ver nada, o rosto do familiar que a gente ama. A mesma coisa a surdez, a deficiência auditiva. A gente viver no silêncio eterno, sem ouvir o canto dos pássaros, a voz de ninguém. Paraplegia, a paralisia cerebral, a traqueostomia. A traqueostomia é um procedimento cirúrgico que a gente faz aqui, né, quando a pessoa ela tem um problema, né, na parte, né, da garganta, para poder facilitar a respiração.
A traqueostomia exige um cuidado constante. E a pessoa que é traqueostomizada, ela não consegue, ela não fala. Ela consegue esboçar alguns ruídos, sons, quando ela toca aqui, ó, ela precisa tapar a traqueostomia, porque a corda vocal está aqui em cima. Quando ela respira, o ar não passa pela corda vocal. Então, imagine a dificuldade para poder se comunicar e tendo essa, né, uma traqueostomia. Uma amputação, ficar dependendo, né, das pessoas para poder levar para um lugar, para outro, ou viver numa cadeira de rodas. A síndrome de Down. A síndrome de Down eu trouxe porque a gente sabe que é sim uma limitação, né? A gente sabe que é uma limitação, e tem uma situação que é interessante, ela é curiosa. Eu procurei qual foi a revista espírita, mas eu não consegui achar para poder trazer para vocês. Mas na revista espírita, Kardec trouxe um caso de um espírito que se manifestou, um espírito que encarnado, que ele se manifestou, né, durante o sono, ele se manifestou no médium. E o espírito, ele tinha síndrome de Down, mas quando ele se manifestava, ele era saudável. Porque a síndrome de Down é uma problemática genética do cromossomo 21. Então, é somente o corpo físico que está com uma deficiência. O espírito em si não está. Então, espíritos são que vivem dentro de um corpo que está temporariamente com problema. Né? Temporariamente, porque nessa existência, infelizmente, está aprisionado naquele corpo. Né? A colostomia é um outro problema. Quando a gente tem problemas na parte do intestino, se abre, né, tem uma abertura nessa região, onde se coloca uma bolsa de colostomia, né, onde as fezes elas saem constantemente. Então, isso também é uma limitação. Eu estou trazendo essas reflexões porque é importante a gente saber o quão saudável nós somos. E somente nos colocando no lugar das pessoas que têm essas dificuldades, a gente consegue perceber a importância, sabe, do corpo que nós temos. O autismo é um outro tipo de problemática, onde a criança ou adolescente ela vive no seu mundinho interno, ele cria o seu mundo particular. Né? Tem uma certa dificuldade de socializar e de demonstrar afetividade. Então, é outra limitação também. E eu trouxe também, por último aqui, a questão do HIV. A questão do HIV, a pessoa ela vive até o último dia da vida realizando exames para poder ver carga viral, ver como é que está o sistema imunológico, porque tem que estar o equilíbrio não, na verdade a carga viral tem que estar baixa, quase indetectável. Né? É escravo de medicação, de um coquetel. E uma coisa que pesa bastante é a questão de você amar e você, sabe, você pode demonstrar assim, um sentimento, mas existe uma certa limitação no demonstrar que as pessoas que não têm o HIV não têm a preocupação, que é a transmissão da doença. Né? Então, é um aprisionamento também. Né? Então, toda deficiência é uma forma de reabilitação. Toda deficiência traz uma reflexão para a gente. Traz reflexão para quem tem a deficiência, traz uma reflexão também para quem não tem, né, para poder valorizar a saúde, tanto do corpo como do espírito. Porque dentro de todas essas doenças, essas deficiências que a gente relatou aqui e outras, a gente não pode esquecer que o estado psicológico conta e muito. Tem muita gente que se desespera por conta de certos problemas. Certos problemas, eles ocorrem desde o nascimento. Outros acontecem no decorrer da vida. Né? Então, essa questão do psicológico, da saúde mental, né, conta muito. Bom, aqui eu trouxe uma parte aqui do Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura, item 31. Diz o seguinte: as penas que o espírito experimenta na vida espiritual, ou seja, as dores morais, ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem. Eu grifei aqui imperfeições do homem, porque aqui são as ações
que a gente toma baseados no egoísmo e no orgulho. As suas paixões. Quais são as paixões? O que são as paixões humanas? As paixões humanas são aquelas atitudes que a gente toma sem levar em consideração a razão. A gente vai pela paixão e a gente acaba tendo consequências com relação a isso, né? O mau uso das suas faculdades. O mau uso a gente pode entender como o excesso, né? O excesso seja da alimentação, seja de todos os aspectos de excesso, é um mau uso dessas faculdades. E a expiação de presentes e passadas faltas, que é a lei de causa e efeito, né? Aquilo que a gente fez no passado, a gente precisa, né, enfrentar, a gente precisa rever para poder aprender o correto. E ele continua: é na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Então, tudo que a gente passa encarnado, a gente planejou, né? Então, hoje, às vezes, a gente passa por um problema: a minha diabetes não abaixa, meu colesterol, eu como tão pouco, mas não consigo manter o peso. Mas certos problemas endócrinos, seja lá qual for, foram solicitados, muitos deles foram solicitados justamente para que a gente aprenda a cuidar do nosso corpo, a cuidar da vida, né? Bom, Joana de Ângeles, no livro O Amor como Solução, no capítulo 14, que fala das doenças da alma, ela diz o seguinte, que tudo isso, a lei de sintonia é a grande explicação. Por quê? Ideias acalentadas durante esta encarnação e em outras emitem ondas poderosas que plasmam no perispírito efeitos correspondentes. Ou seja, tudo aquilo que a gente mentaliza, tudo aquilo que a gente alimenta na nossa mente, ela se impregna no nosso perispírito. Se a gente tem pensamentos positivos, a gente está emanando bons fluidos para o nosso perispírito. Se a gente tem pensamentos destrutivos, negativos, isso tudo também escurece, entre aspas, o nosso perispírito. E a gente não pode também esquecer o seguinte, posso já do horário, para finalizar. A gente não pode esquecer também do seguinte, que o perispírito ele é o modelador biológico, modelo organizador biológico. Durante o planejamento reencarnatório, quando se forma, né, a junção do óvulo com o espermatozoide, que a criança começa a se formar, um espírito ele se conecta a aquele embrião. E é a miniaturização. Eu acho que deu para entender, né? Miniaturização do perispírito. Aquele perispírito, da forma que ele está, com cargas positivas ou negativas, ele vai se unir ao corpo biológico, né, daquele bebê, daquele feto, célula a célula do perispírito com a célula do corpo. Então, nessa ligação passam, né, essas impressões que estão no perispírito, e nisso pode se desenvolver, né, durante a gestação ou na idade adulta, certas deficiências, certos problemas, né, porque a carga está ali. Então, vale a pena a gente começar a colaborar para a nossa encarnação futura, desde já a gente emanando, né, boas energias para o nosso perispírito. Bom, Joana de Ângeles ainda continua nas doenças da alma. E ela elenca aqui, ela diz que as doenças da alma são o ódio, a ambição, a prepotência, o egoísmo, a ausência de perdão, a soberba e o orgulho. Bom, chegamos aqui na mensagem final. Eu trouxe uma mensagem que é atribuída a Emmanuel. Eu procurei a referência e não localizei. Mas a mensagem ela é linda. Diz o seguinte: devemos cuidar do corpo humano como se ele fosse viver eternamente, e do espírito como se fosse desencarnar amanhã. Ou seja, fazendo um link com o início da nossa palestra, com o que o George explicou, né, na resposta sobre a maceração do corpo. A gente precisa cuidar de um e de outro, e precisa existir o equilíbrio, porque a evolução do espírito depende da vivência na carne. É isso, Emmanuel.
Então é isso aqui, eu finalizo a minha apresentação de hoje, eu agradeço a cada um de vocês e vamos só aguardar as crianças para a gente fazer a oração final. As boas energias, né? Tomam conta do ambiente. Agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade, né, que temos nesse dia de hoje de estarmos aqui reunidos. Oportunidade de aprender um pouco mais sobre o Teu Evangelho. Aprender um pouco sobre cuidar do corpo e do espírito. Que possamos, Senhor, internalizar, né, o Seu conhecimento para que possamos progredir, para que possamos seguir o Teu caminho, o Seu caminho de luz. Nós agradecemos aos mentores da Casa São Francisco de Assis por toda a assistência, né, durante todas essas atividades da casa. Agradecemos aos nossos mentores individuais por toda a proteção, por toda a luz, por toda a intenção. Que essa luz que envolve esse ambiente físico, né, na casa de cada um, né, que nos ouve, envolva o coração de cada familiar, de cada pessoa, que sinta essa harmonia e esse equilíbrio envolver o seu ser. Nós agradecemos de todo o coração, Pai, pela saúde que temos, pela família que temos, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar vivos, de fazer hoje diferente daquilo que fizemos no passado. Sentindo essa harmonia e esse equilíbrio dentro dos nossos corações, nos preparando para a sala do passe. Nós agradecemos por esse momento especial de luz, de amor e de harmonia. Que Jesus permaneça no coração de cada um de nós, que sintamos esse amor profundo que emana de dentro e envolve a todos ao nosso redor. Que assim seja.